o cara, você trabalha na rádio, não trabalha? Trabalha. Quem vai ganhar, o Botafogo ou o Palmeiras? Quem vai ganhar, o Flamengo ou o Bahia? Quem vai ganhar, o Fluminense? Mas vamos falar de Vasco. Você botou uma matéria, inclusive, no site tupi.fm sobre o Coutinho. Eu fiquei meio preocupado. Pois é, a situação do Felipe Coutinho. Primeiro, um abraço a você, a todo Obrigado. mundo do canal Wellington Campos FC. Como sempre, um prazer estar aqui. Obrigado. A situação do Coutinho até esta sexta-feira à noite ainda era de indecisão, porque o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa até o dia 30 de junho de 2026, ou seja, ainda tem um tempo mais comprido e naturalmente ainda tem um caminho mais longo aí a seguir dentro do seu vínculo com o clube inglês. Mas em relação ao Vasco, o empréstimo dele se encerra nesta segunda-feira, dia 30. Isso porque ele está emprestado do Aston Villa. Ou seja, se o Vasco jogasse na quarta-feira, ele já não podia jogar. Exato, né? Já não poderia jogar, a não ser que houvesse duas situações. Uma prorrogação. Exato, duas situações. A primeira, a renovação do empréstimo por mais 6 meses ou mais um ano, ou o distrato dele com o Aston Villa e ele então ficando livre para assinar um contrato definitivo com o Vasco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que o torcedor está fazendo. O Vasco corre o risco de perder? Sinceramente, acho que não. Porque ele quer ficar. Ele quer ficar, o Aston Villa não quer ficar com ele. A questão é que ainda não foi definido como vai se dar essa saída dele do Aston Villa por mais um ano ou por mais 6 meses, enfim. Ele não deve jogar mais de novo no Aston Villa, embora tenha contrato. É porque os clubes europeus, especialmente os clubes ingleses, não têm o costume de rescindir amigavelmente antes do fim do vínculo. Então ainda está essa incerteza em como vai se dar a permanência do Coutinho. Mas a chance dele sair realmente é mínima, porque tem desejo de ficar, a família também, e o Coutinho está jogando e quer continuar jogando. E trouxe a família, o cachorro, o gato, o papagaio, todo mundo, né? Lá em Formiga a gente fala, mudou de malicuia. De malicuia. E o Diniz falou, a primeira coisa que ele falou quando chegou no Vasco. Sim. O Diniz, o Coutinho é indispensável, não podemos perder o Coutinho, não podemos prescindir de Felipe Coutinho. Então, por isso, a tendência realmente é que ele fique. A gente não pode cravar que vai ficar, porque futebol a gente sabe que tem mais coisas entre o céu e a terra do que desconfia a nossa vã filosofia. Mas a tendência é que ele fique. A questão é como vai ser, se é em definitivo ou se com empréstimo, talvez até o fim do ano. E você disse bem sobre o Coutinho, e o Vasco perdeu o Payet, que era uma opção, rescindiu com o Payet, antecipou a saída. Eu acredito que a diretoria de futebol do Vasco vai fazer tudo, né? O Cacau Barbosa também, enfim, a moçada. E é aquilo principal, o Felipe quer continuar. Agora está todo mundo me cobrando aqui, Wellington, não chega ninguém. Pois é, os reforços ainda estão sendo tratados com muito sigilo pela diretoria, com muito cuidado, para não correr o risco de que o vazamento de informações pudesse vir a prejudicar o andamento dessas negociações. O fato é, o Vasco vai priorizar o mercado sul-americano, ou seja, jogadores fora do Brasil. Por quê? Porque a faixa salarial é bem menor. Dentro do Brasil o mercado está muito inflacionado, salários muito altos. E o Vasco não vai contratar medalhões. Qualquer coisa o cara falou 1 milhão. Exato, pois é. O Thiago Mendes é um exemplo. O Thiago Mendes, apesar de ser um jogador rodado no futebol brasileiro e até europeu, ele foi muito tempo titular do Lyon, jogou aqui no São Paulo também. Ele vinha jogando no Catar e pedia um salário na casa de 1 milhão por mês. Para um jogador que não chega com vaga cativa de titular, ele tem 33 anos, vem de problemas físicos, é um salário muito elevado. Seria ter um segundo Payet. Não tá nem em consequência de jogo. Exato, jogou só 11 partidas na última temporada lá no Al Rayyan. É muito pouco. É menos do que o Coutinho vinha fazendo no mesmo período, antes de chegar no Vasco. Então, isso dificulta muito a contratação. Mas outras peças também estão sendo observadas, outros nomes, e o Vasco esperava, na verdade, já ter até o fim dessa semana alguns acertos. Ainda não tem, mas tem pelo menos 2 nomes já razoavelmente encaminhados e a diretoria espera que possa ter esses reforços que, de qualquer maneira, só poderiam estrear na volta após a Copa do Mundo de Clubes. Para o amistoso contra o Montevideo Wanderers, dia 5, sábado que vem, ainda não estariam disponíveis. Andresso, vou aproveitar seu conhecimento internacional. Botafogo e Palmeiras
é clássico nosso. Claro, a gente conhece bem. O que você acha? Em termos de favoritismo eu não vejo muito, não. Eu acho que o Botafogo está jogando uma Copa do Mundo de clubes melhor que a do Palmeiras por enquanto. Mas num jogo como esse, tudo se equilibra, tudo se equivale. Eu acho que vai ser um grande jogo. Tá com cara de pênalti? Olha, tá com cara pelo menos de prorrogação, né? Prorrogação. Eu acho que... Um golzinho, achar um golzinho desses aí... Quer dizer, se você tem prorrogação, pode muito bem ter pênalti, mas eu vejo um equilíbrio. Eu acho que vai ser realmente uma grande partida. Como carioca, espero que o Botafogo passe. A pergunta do milhão. Flamengo e Bayern de Munique. Olha, eu vou falar aqui e já antecipando para Fluminense e Inter de Milão, que é segunda-feira. Para mim a situação é a mesma. Não é porque o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain e o Flamengo ganhou do Chelsea que o tabuleiro virou. Os europeus continuam sendo favoritos. Mas ser favorito não quer dizer que vai ganhar e nem que é pule de 10 e que é barbada. O Botafogo e o Flamengo provaram isso. Eu acho que vão ser desafios muito difíceis. É maior para mim a chance do Bayern de Munique e da Inter passarem, mas o Flamengo já mostrou do que é capaz. O Fluminense ainda não. O Fluminense ainda tem o que provar nessa Copa do Mundo de Clubes. Você não gostou dele contra o Borussia ou o fato dele não ter vencido? Contra o Borussia pra mim foi o melhor jogo, aqui não ganhou. Eu não gostei foi nos outros jogos. Contra o Santos, contra o Mamelodi, pra mim o Fluminense não jogou bem. Verdade. Então pra mim ainda não disse a que veio. O Flamengo, se for eliminado, já fez alguma coisa. Já ganhou do Chelsea botando os caras na roda. Já ganhou do Esperance jogando bem, já não perdeu pro Los Angeles. Se cair pro Bayern de Munique, ninguém vai achar nada demais. E se o Fluminense cair pra Internacional, também não, mas o Fluminense ainda não vai ter tido uma grande atuação com pelo menos uma vitória. Então eu acho que é a missão mais difícil a do Fluminense. A do Flamengo também é muito complicada, mas de qualquer maneira a gente também torce para que eles sigam em frente. E aí, qual a sua opinião? A sua opinião é legal, dê seu nome, o nome da sua cidade aí para receber o nosso abraço. E essa semana, essa virada, já estamos entrando no segundo semestre. A partir de terça-feira, dia 1º de julho, já estaremos entrando na segunda parte do ano. E continuem ligados também na Super Rádio Tupi com as notícias do Vascão. Tá vendo? Aí eu tenho que falar. Importantíssimo, pela Copa do Mundo de Clubes, na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras. Mexe com o Vasco e eu vou te explicar. O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, ainda que não esteja marcada a data de maneira oficial pela CBF, estava programado para o dia 12. Inclusive os ingressos estão à venda, muitos já foram comercializados. Jogo no Mané Garrincha, mando de campo do Vasco, o jogo foi vendido. E o confronto com o Botafogo, os ingressos estão à venda. Jogo marcado para o dia 12. Eu tenho uma informação exclusiva da CBF. Se o Botafogo ganhar hoje, diante do Palmeiras, se o Botafogo ganhar o jogo, o Botafogo volta a jogar no Mundial de Clubes no dia 4 contra Benfica ou Chelsea. O Botafogo perdendo o jogo do dia 4 contra Benfica e Chelsea, uma sexta-feira, a CBF não vai programar jogo do Botafogo no dia 12. Então o jogo contra o Vasco não vai acontecer, ele será adiado. O Botafogo passando hoje pelo Palmeiras, não tem jogo contra o Vasco no dia 12. E mais, se o Botafogo perder hoje para o Palmeiras, o Botafogo volta para casa. E o John Textor já pediu à CBF alguns dias de descanso para seus jogadores, porque todos os outros clubes no futebol brasileiro descansaram. E a CBF poderá ou não validar esse pedido do Botafogo, adiando o jogo do dia 12, mesmo o Botafogo perdendo a partida de hoje. Essa é uma definição que a CBF ainda irá tomar. Mas já está definido. O Botafogo ganhando hoje, não tem jogo diante do Vasco. E o que muda isso para o Vasco? Muita coisa. São dois aspectos importantes. O primeiro, o Vasco não jogando no dia 12, o próximo compromisso oficial do Vasco será no dia 15, contra o Independente Del Valle, pela Copa Sul-Americana. E para o Vasco seria muito interessante não jogar contra o Botafogo no dia 12. Por uma questão, primeiro, de logística, né? O Vasco não vai precisar sair do Rio no dia 11 para jogar no dia 12 em Brasília e de Brasília seguir para Quito para jogar contra o Independente Del Valle. Então a primeira mudança seria essa, mais tempo para treinamento,
Não tem jogo no dia 12, não tem risco de lesão, menos uma viagem antes de um jogo importantíssimo, que é contra o Independente Del Valle. Então, acho que para o Vasco seria muito interessante a vitória do Botafogo diante do Palmeiras para tirar da tabela este jogo do dia 12 no Mané Garrincha. O outro aspecto, ele aí é preocupante, mas ele é preocupante para os grandes times. O acúmulo de jogos. É melhor você ter acúmulo de jogos do que falta de jogos, né? Bom, o cenário ideal seria muitos jogos em datas espaçadas, mas essa não é uma realidade do futebol brasileiro, então o Vasco entra dentro de uma realidade dos grandes times. O Vasco, com o adiamento do jogo do Botafogo, terá 3 jogos adiados. Contra o Juventude, já está adiado, contra o Bahia, já está adiado, e teria esse terceiro jogo contra o Botafogo adiado também. Como remarcar estas 3 partidas? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Por quê? Você vai precisar encaixar no calendário 3 datas abertas, livres, nos meios de semana, para encaixar 3 jogos. E aí você pode pensar assim, tá, mas se o Vasco for eliminado da Sul-Americana, é fácil encaixar. Não, não é fácil encaixar e eu vou te explicar. Remarcar o jogo contra o Juventude, ok, você pode pegar qualquer meio de semana vazio e encaixa o jogo contra o Juventude. Tá, mas e o jogo contra o Bahia? O Bahia também está jogando a Copa do Brasil. E também, assim como o Vasco, disputando a Sul-Americana. Então você vai precisar encaixar uma data que não tem Copa do Brasil, que não tem Copa Sul-Americana, para poder encaixar os jogos do Vasco, ou o jogo do Vasco contra o Bahia. Sim, mas tem um terceiro jogo para encaixar, né? Contra o Botafogo. Que assim como o Vasco está jogando a Copa do Brasil e ainda está jogando a Libertadores na América. Não é fácil encaixar. Você precisa pegar datas em que Vasco esteja livre de Copa do Brasil e Sul-Americana. O Bahia também livre de Copa do Brasil e Sul-Americana. E o Botafogo também livre de Copa do Brasil e Libertadores da América, para que você possa encaixar esses jogos. Contra o Juventude é mais fácil, porque o Juventude só tem o Campeonato Brasileiro. Então a tabela para o Juventude é só de Campeonato Brasileiro. Mas para Vasco e Bahia é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Então, em um determinado momento do Campeonato Brasileiro, ou melhor, em um determinado momento da tabela até o final do ano, você vai ter um acúmulo de jogos, você vai ter que ter um ajuste para poder encaixar. Não uma partida, 3, por enquanto, né? 3 jogos do Vasco adiados contra Juventude, Bahia e Botafogo. Se avançar hoje, se ganhar hoje do Palmeiras, ou se perder e a CBF dar aos jogadores do Botafogo alguns dias de folga, e aí o jogo do dia 12 não vai acontecer. Tá bom? Cada vez mais isso é manipulado, né, cara? Aí o Globo Esporte divulga. O Flamengo tem 20,6% da torcida do Brasil inteiro. Isso é mentira. Não é isso tudo. Só que aquele negócio, né? O flamenguista é igual o pombo. Tem aos montes, né? Anda sempre em bando. Onde vai faz sujeira. Não canta, não é bonito. Enfim. O Corinthians tem 13%. Realmente porque o estado de São Paulo é muito grande. Porque eu conheço pouquíssimos corintianos. Palmeiras, então, eu conheço um palmeirense que me vem na cabeça aqui. Aí agora vem a maior loucura. Cruzeiro e Vasco têm a torcida do mesmo tamanho. Ô, Lineker, eu vou te fazer uma pergunta. Onde o Cruzeiro enche estádio, além de Minas Gerais? Uma boa. No lugar nenhum, né, cara? Impressionante, né? Lugar nenhum, né? A gente observa essas pesquisas. Cara, sabe que você tem que... Sabe o que a gente tem que expor? Quem fez a pesquisa? Bota a fonte aí. Tá, deve estar aí na matéria. Foi a Atlas Intel. Atlas Intel é responsável por isso aí. Atlas Intel.
Aí eu pergunto para você, quem da Atlas Intel, não sei nem quem, eu conheço Datafolha, que já errou várias vezes muitas coisas, conheço outras importantes aí, principalmente se destacam em cenário político, mas, cara, sabe o que o torcedor tem que fazer? Pegar essa Atlas aí, essa empresa aí, e começar a expor, cara. Porque claramente é algo completamente Pô, eu, parcial. eu tenho mais seguidor no Instagram do que a Atlas Intel, pô. Então, Será que ela é tão relevante assim? é. Se eu fizer uma pesquisa, então eu tenho mais relevância. Eu contratar aqui 10 pessoas para rodar o bairro de São Cristóvão, próximo a São Januário, para fazer uma pesquisa. Pô, pelo amor de Deus, né? E me admira o Globo Esporte. Porra, cara, isso não existe, né, cara? Isso daqui não, é coisa que é coisa de louco. Lineker, passando pela Live Pix, o Tadeu Toledo mandou. Você é o cara, Lineker. Gosto muito do seu canal. Vascão sempre, tamo junto. Mandou um abraço pra você aí, irmão. Meu amigo Tadeu Toledo. Obrigado, Tadeu. Tamo junto, cara. Tadeu, você acha que eu não vejo, não, mas você falou para eu inverter a imagem, né? Que a Cruz de Malta fica ao contrário. Eu sei, eu tô tentando arrumar um jeito de inverter ela. E quando eu gravo, o celular tá de cabeça para baixo e tá frontal, aí acaba que troca mesmo, né? O campo de visão. Mas eu tô de olho lá, Tadeu. Obrigado, tá? Obrigado pela moral aí. Obrigado lá nos vídeos, comenta todos os vídeos. Eu tô indo lá, todos os vídeos, vendo seu comentário. Agradeço muito a sua participação. Valeu, Tadeu. Siga e se inscreva numa Hora do Vasco. Meio-dia, Tadeu. Tem muito conteúdo legal. De manhã, o cafezinho com o Baran. De tarde, eu e o Edu aqui estamos nos revezando, até mesmo participando juntos. E também o A Hora do Vasco meio-dia, que é o programa-chave da nossa grade. Você que gosta de live, corre lá pra gente estar sempre no A Hora do Vasco. Beleza, galera? Canal A Hora do Vasco. Canal A Hora do Vasco, beleza? Então não esqueçam. É isso aí, Lineker. É isso aí. Você que está na Hora do Vasco, se inscreva no canal, esteja conosco. Aqui tem sempre muita informação de Vasco para você que está aí do outro lado, você que está aqui com a gente todos os dias. Muito obrigado. Temos aqui neste exato momento 147 pessoas simultâneas. Deixa o teu like, se inscreve. Pô, não sabia da live, tava vendo a do Barão. O Barão tá em live agora? Não sei. Mas não é Uma possível. live. Ah, deve estar fazendo a live das 7 do canal dele. Aquele velho safado tá fazendo live agora, no mesmo horário que a gente. Sério? Não, eu vou pegar ele agora, vou lá xingar ele, peraí. Barão, canal do Barão, vamos ver se o Barão tá. O Barão não tá ao vivo, não é possível que o Barão tá ao vivo. Pô. O Barão fez live mesmo, rapaz. O Barão fez uma live agora há pouco de 9 minutos. Velho safado, rapaz. Live da preguiça, né, que ele fez, né? Live da preguiça. Mas é isso mesmo, porra. A gente combina. Essas lives são lives mais curtas, a gente faz mesmo. Mais no sentido de informar o torcedor, enfim. Mas um beijo pro velho Barão que pediu pra galera vir pra cá. Beijo pro velho. Lucas Beraldo, do lado da minha casa tem um muro pichado dizendo: eu comi o cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Roberto Carlos, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Tá ao vivo sim, Edu? Tá não? Já acabou lá, o velho já saiu fora. Rafael Guedes. Ele falou que não sabia que já estava ao vivo e acabou a live e pediu pra galera vir pra cá. Olá, direto dessas coisas. Bom, só uma pincelada sobre Admar Lopes, tá? Conversei com algumas pessoas do Vasco que me adiantaram que tá muito legal o trabalho dele até aqui. Falei sobre isso hoje na live da manhã. Ele tá entrosando muito bem com o pessoal, tá se dando bem com os jogadores, muito bem com o Fernando Diniz, muitos longos papos com o Fernando Diniz. Além do mais, o Admar Lopes, muito bem inserido no scout do Vasco, ele que foi scout do Lille, do Porto, trabalhou também, deixa eu puxar aqui para não errar, além do Porto e do Lille, trabalhou também, rapaz, qual era o outro time que ele trabalhou que eu esqueci?
passei a folha para baixo. Não. Porto, Mônaco e Lille. Foram os clubes que ele trabalhou como scout. E ele foi muito bem como scout, como olheiro. Viveu grandes momentos desses clubes. Então, tá de parabéns aí o nosso Admar Lopes. Até aqui, indo muito bem, Lineker. Até aqui, sendo muito elogiado. Acredito que você também tem escutado bastante sobre o trabalho do Admar nesses primeiros dias, de estar se entrosando bem com a galera, né? Roman Abramovich demonstra interesse na SAF do Vasco da Gama. O Vasco da Gama pode estar no radar de um dos nomes mais poderosos do futebol mundial. De acordo com informações apuradas nos bastidores, Roman Abramovich, bilionário russo e ex-proprietário do Chelsea, teria demonstrado interesse em investir na Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do clube carioca. Fontes próximas às negociações indicam que representantes de Abramovich já teriam feito sondagens iniciais para entender a situação atual gestora da SAF vascaína, que enfrenta questionamentos e instabilidade nos bastidores do clube. O objetivo seria avaliar a possibilidade de uma aquisição parcial ou até total do controle da SAF. O empresário, conhecido por transformar o Chelsea em uma potência europeia entre 2003 e 2022, estaria interessado em voltar ao cenário do futebol internacional e vê o Brasil como um mercado estratégico. O Vasco, com sua história, torcida apaixonada e localização estratégica no Rio de Janeiro, seria um projeto atrativo. Ainda não há confirmação oficial por parte do clube ou do staff de Abramovich, mas a movimentação agita os bastidores de São Januário e pode representar uma reviravolta na estrutura do futebol vascaíno. Mais informações devem surgir nos próximos dias, à medida que as conversas evoluírem. A possível entrada de Abramovich no futebol brasileiro promete movimentar o mercado e reacender as esperanças do torcedor cruz-maltino por dias melhores. Falando sobre mercado da bola. Vasco monta plano agressivo no mercado. Lista de Admar Lopes tem mais de 50 nomes e inclui opções de peso. O Vasco da Gama está decidido a reforçar seu elenco com qualidade e profundidade. Em uma iniciativa ousada, o diretor de futebol Admar Lopes entregou ao técnico Fernando Diniz uma lista com mais de 50 jogadores mapeados, em uma verdadeira ofensiva no mercado da bola. A lista inclui atletas das mais diversas posições, zagueiros, laterais, volantes, meias e atacantes, com perfis variados, desde jovens promessas até jogadores mais experientes, incluindo nomes que atuam nas principais ligas da Europa e da América do Sul. Segundo fontes ligadas ao clube, há jogadores em fim de contrato, atletas com possibilidade de empréstimo e até reforços que exigiriam investimento alto, mostrando que o Vasco trabalha em múltiplos cenários para fechar as melhores oportunidades. A ideia de Admar Lopes é fornecer a Diniz um leque completo de opções para que o treinador possa montar o elenco ideal para o segundo semestre, que será decisivo na luta do clube no Brasileirão e na Copa do Brasil. Diniz participa das escolhas. Fernando Diniz não apenas recebeu a lista, mas também está participando ativamente da triagem. O treinador já teria sinalizado preferência por jogadores com intensidade, boa leitura tática e versatilidade em campo.